Olá, eu sou a Letícia Frutuoso, eu sou atriz, sou professora de teatro. Nos últimos tempos eu tenho me aventurado a experimentar performances artísticas, videodanças. Eu gosto muito da minha profissão. As políticas públicas para a formação de artistas, para criações artísticas diversas, também para a manutenção do trabalho dos artistas da cidade, elas são essenciais para a sociedade. Eu tenho me aproximado ultimamente das teorias do Augusto Boal, do teatro do oprimido, e quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço esse tipo de teatro, quanto mais eu aplico esses jogos nas minhas aulas, eu tenho certeza, vou tendo certeza e vou confirmando as minhas certezas de que a arte é para todas as pessoas, ela não é somente para aquelas pessoas que decidiram ser artistas, mas eu acredito que a arte pode ser feita por qualquer pessoa. Então, essa tem sido a minha filosofia de vida, a minha prática de trabalho, porque para a gente se comunicar, por vezes não dá só falando, a gente vai precisar se expressar com uma obra de arte, seja um desenho, uma pintura, seja uma música, seja uma performance, seja uma dança. Enfim, quando a gente era criança, provavelmente todos nós experimentamos algum tipo de arte, seja cantando para dizer alguma coisa, seja falando uma poesia, seja inventando uma história, são as diversas formas de arte. E eu gostaria de convidar todo mundo que gosta de fazer arte, ou quem não gosta, para experimentar e ver que possibilidades que isso tem. Então, o meu trabalho, a minha arte tem sido pautado nessa filosofia, com esse paradigma sempre pensando numa justiça social, numa forma de ter acesso para todas as pessoas. Eu comecei a fazer teatro há tem um tempo, né? Eu comecei em Leme, uma cidade que fica a 100 quilômetros daqui de Campinas, e eu sempre gostei de fazer arte, assim. A minha família narra que desde criança eu vivia trocando de roupa, eu ia e começava a dançar, começava a cantar, fosse em casa, fosse no meio da praça, fosse em algum lugar que eu estivesse convivendo. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Quando eu estava adolescente, eu fiz teatro na escola e isso foi muito bom para mim, assim, foi importante para mim ter contato com o teatro dentro da escola, porque é um lugar onde eu me sentia segura, um lugar onde eu me sentia acolhida, onde eu estava experimentando essa forma de fazer junto com amigos muito queridos, com amigas muito queridas, com professoras muito queridas que também estavam tentando auxiliar a gente, falar como é que podia fazer, como é que a gente podia criar. E a gente tinha muita autonomia nesse processo. E foi uma coisa que eu gostei muito. Mas na época eu não achei que fosse possível ser artista, trabalhar como artista. Eu achei que isso era para poucas pessoas que seriam famosas e queriam trabalhar em outros lugares. Então, só depois de adulta que eu fui entender que existe realmente uma profissão, que a gente pode ser artista e que a gente depende mesmo das políticas públicas, a gente depende desse trabalho em conjunto que é realizado tanto nesse edital que eu fui contemplada, né, que estou aqui para falar sobre a minha trajetória, como outros editais que existem. Então, isso é realmente importante, porque a gente consome arte o tempo todo e nem sempre a gente está remunerando os artistas e as pessoas que fazem parte desse trabalho. Então, lá em Leme, eu fiz a minha primeira faculdade, que foi na área de informática, e logo depois que eu concluí a faculdade, eu falei assim, eu quero fazer teatro, quero fazer teatro, mesmo que eu não trabalhe com isso, eu quero fazer. E aí eu encontrei um amigo que estudou comigo no antigo colegial, agora ensino médio, e ele falou, a gente está fazendo teatro e se chama Trupe Circulante. Então eu fui um dia lá conhecer e encontrei várias pessoas que eu já tinha conhecido na vida, numa cidade muito pequena, né? Em que faziam teatro, assim, foi muito gostoso voltar para o teatro com esse olhar já de trabalhar com teatro para a Trupe Circulante. Eu conheci o diretor artístico que é o Henrique Andrielli, que infelizmente faleceu, mas que por 10 anos foi feito um piquenique cultural na cidade de Leme, em que a gente se apresentou lá e que a gente conseguiu reunir pessoas de volta na praça. Então, lá em Leme, a gente se reunia aos domingos de manhã na praça,
Foi lá que eu aprendi a andar de perna de pau, foi lá que eu aprendi a fazer um pouquinho de malabares, foi lá que eu aprendi a dar cambalhota. E foi lá também o começo desse meu entendimento sobre o acesso à arte. Porque quando a gente estava lá ensaiando na praça, porque a gente não tinha um lugar para ensaiar, a gente ia percebendo as pessoas que estavam saindo no domingo, indo lá, parando, observando. E a gente começou a fazer algumas apresentações no final de semana. E era uma apresentação aberta, completamente aberta. E as pessoas iam chegando. Claro que seria muito melhor se a gente tivesse tido naquela época já um acesso melhor à cultura, em que se fornecesse transporte público para as pessoas chegarem a esse local. E a gente estava experimentando e era muito, muito bom, muito prazeroso ver que as pessoas chegavam, que as pessoas se emocionavam, que as pessoas gostavam de estar ali. E aí foi que eu falei, gente, eu quero muito trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com isso, eu quero ser a pessoa que faz isso, eu quero ser a pessoa que está aqui, está em contato com outras pessoas, que está fazendo arte, que está promovendo debates, promovendo falas, em que a gente vai fazer juntos aqui nesse espaço, criar um lugar encantado, um lugar mágico, um lugar de afeto, seja para rir, para chorar, para se divertir e principalmente para se encontrar, era um ponto de encontro com outras pessoas. E a gente nessa época também fazia animação de festa e foi interessante a gente acompanhar as crianças que iam crescendo e continuavam vindo assistir a gente, assim. Então a criança que a gente foi lá na festa de 2 anos de idade, ainda, ela foi crescendo, crescendo e de repente ela estava lá um pouco mais velha e ela chegava e o olho ainda brilhava. E até o ano passado, em 2021, eu participei, eu tive a felicidade de participar do piquenique cultural e a gente apresentou a mesma esquete, que esquete é uma cena curta de palhaço que a gente faz há muitos anos, a gente fazia nas animações de festa e aquelas crianças que assistiram a gente lá, crianças pequenas, agora são pessoas adultas. E novamente a gente vê esse brilho no olho, essa importância que existe nisso. Logo depois da trupe circulante, eu entrei para a companhia que eu tô até hoje. Na real foi a formação da companhia, que é a Companhia Bacante de Teatro, porque o Adilson Ledubino estava se formando em artes cênicas na Unicamp, o Adilson é meu parceiro de trabalho até hoje, e aí ele voltou para Leme e falou assim, eu estou pensando em montar uma peça, que é o Budas de Sangue, que a gente montou. E aí eu falei, quero, como é que é isso? Vamos. A Companhia Bacante nasce aí, então, com o espetáculo Bodas de Sangue. E a gente foi fazendo outros espetáculos e foi aí que eu decidi que eu queria me profissionalizar, que eu queria fazer uma faculdade também. E eu decidi também por fazer a Unicamp. Para isso eu tive que mudar todos os meus trabalhos. Eu trabalhava como programadora de computadores e aí eu comecei a dar aula. Depois eu consegui uma transferência para Campinas, eu dava aula de noite, eu consegui passar na faculdade e aí eu fazia o curso de artes cênicas durante o dia e trabalhava à noite como professora de informática. Foi um período muito prazeroso, mas de bastante trabalho, bastante aprendizado. E foi bem, bem importante para a minha formação, assim, para as coisas que eu penso hoje. Participar da vida de uma universidade pública, ela realmente traz coisas que eu não esperava aprender. Me colocou num lugar onde eu fui refletir sobre a arte que eu fazia, eu fui conhecer outras coisas que eram possíveis se fazer, não era simplesmente o teatro ou só o palhaço, mas que a área do circo é realmente uma grande área artística, muito maravilhosa e por vezes muito esquecida pelo poder público. Então as pessoas, as famílias que vivem do circo, por vezes elas têm que se virar sozinhas, assim, e isso é realmente muito difícil, porque é um conhecimento que é difícil de aprender, falando de um lugar daquela que teve que aprender também porque trabalhou com isso, e outro do lugar de gostar do circo, assim, ser muito encantada pelo circo, pelos equipamentos aéreos. Eu treinei tecido acrobático bastante tempo, cheguei a me apresentar, e é um fascínio mesmo. E aí eu tenho essa preocupação de que essas coisas sejam perdidas e esquecidas. Então foi muito importante para mim a formação nas cênicas, também foi muito importante para conhecer outras pessoas. Paralelamente com as cênicas, a Companhia Bacante também se mudou para Campinas. O Adilson já morava aqui
E a Aline Arcângelo, que hoje também faz parte da Companhia Bacante, já tinha se saído também de Leme e estava em Piracicaba. E a outra atriz, a Nádia Morali, que também hoje faz parte da Companhia Bacante, também mora em Campinas. Então, a Companhia Bacante passou por várias formações, mas ela tem sido a minha casa, por assim dizer. É o lugar onde eu tenho conforto de estar, onde eu sou acolhida, e a minha família artística aqui em Campinas. Então, a Companhia Bacante, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, vocês podem acessar, procurar a gente no Facebook, no Instagram e na nossa página do YouTube. Vocês podem encontrar as leituras dramáticas que a gente fez no ano passado, alguns vídeos que a gente fez, são bem interessantes. Então, durante a pandemia, foi um período muito difícil, né? Eu acho que para todos os artistas, vou falar para mim em particular e para nossa companhia de teatro, porque a Companhia Bacante a gente vive trabalhando, mas nem sempre a gente tem um edital, a gente tem um reconhecimento sobre o nosso trabalho, nem sempre a gente consegue vender os nossos espetáculos. Mas a gente continua fazendo, a gente continua ensaiando, a gente continua insistindo, porque é alguma coisa que a gente realmente acredita e a gente investe nosso tempo, nosso trabalho nisso. E quando apareceram os editais da Prefeitura de Campinas, os que ficaram disponíveis no portal Cultura Abraça Campinas, no YouTube, eu me inscrevi, ainda sem saber muito como usar essa técnica, como usar o celular para fazer isso, como usar a câmera, o que ia fazer, mas me aventurei a fazer isso. E aí já tinha uma performance que eu estava ensaiando, já estava elaborando há um tempo antes da pandemia. E aí quando veio a pandemia, eu decidi fazer ela filmada. Esse vídeo vocês podem acessar no meu próprio canal no YouTube, que é Letícia Frutuoso. E as outras videodanças, vídeo performance, não sei ainda o nome delas, vocês podem encontrar no próprio portal Cultura Abraça Campinas para vocês verem. E atualmente eu tô num outro espetáculo, um espetáculo que a gente vai fazer e vai ser transmitido online, que é um espetáculo que também só existe por causa de política pública. É um espetáculo que foi premiado pelo PROAC, a gente apresenta em julho de 2022 e se chama A Ostra. Se vocês quiserem saber mais, tem um Instagram do projeto que se chama o Instagram /ostra.art. Então, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho lá, junto com outras mulheres que também são artistas, serão muito bem-vindos. Bom, obrigada por me ouvir. Eu sou a Letícia Frutuoso e eu espero que a gente se encontre por aí. Até mais!